por consequência de atitudes passadas, está enforcada, está afogada e precisa do capital. Zanqueta, essa narrativa que você está falando é uma narrativa que a diretoria está querendo que a gente compre. Ué, então você vai lá e fala com o Globo Esporte. O Marcelo Braga, do Globo Esporte, que é setorista do São Paulo, falou exatamente as mesmas coisas ontem, depois que eu já tinha abordado tudo, ele falou exatamente as mesmas coisas. Porque a apuração que eles fazem é com as pessoas do São Paulo. Então eles falaram a mesma coisa. Olha, Moreira saiu por falta de oportunidade e o William Gomes foi vendido por uma questão de estrangulamento. Aí você vai no UOL e fala a mesma coisa. O São Paulo vendeu o Moreira, ele cedeu o Moreira por falta de espaço e o William Gomes por questão de estrangulamento financeiro. Onde está o erro do que eu estou falando aqui? O erro, de novo, é da diretoria. Então, não manipule as informações ou as coisas que a gente vem falando. O primeiro erro das coisas que estão acontecendo são consequências da diretoria. Essas consequências desses problemas, elas são compartilhadas com outras pessoas. São compartilhadas com a comissão técnica, são compartilhadas com pessoas que vivem no dia a dia. Porque se você fala, eu vou trabalhar com esses meninos e vou me virar com o que eu tenho, e não quero mais reforços e vou me virar com o que está aqui, você não contrata, você não precisa ficar pedindo, você oportuniza quem você tem. Você dá privilégio ao seu grupo. Quando você fala, eu preciso de jogadores novos e quero trazer, ele passa a ter responsabilidade, ele passa a ter envolvimento direto na decisão final do que a gente precisa ter como grupo de jogadores. A decisão final, principal, é de quem? A decisão final, principal, de quem precisa fazer alguma coisa com a decisão do elenco e tomar a decisão para contratar ou não contratar é da diretoria. Quando a diretoria fala, vou contratar para você e vou te dar o recurso, você praticamente dá anuência para isso e a responsabilidade final é deles. Se eles não contratam, eles dão privilégio para o Moreira, que era uma coisa que eu vinha falando, que deveria ter sido feito para dar privilégio para o Moreira. Fato é, o Zubeldia nunca gostou do Moreira e não adianta você querer putar outras responsabilidades para isso. Isso é nítido. Quanto tempo o Moreira e o William Gomes estiveram no nosso elenco e não foram bem aproveitados ou aproveitados da forma coerente? Nos últimos jogos, o Moreira estava disponível no banco, entrou Ferrarese. Tá nítido isso, o jogador não é idiota. E não adianta querer falar que a culpa é compartilhada. Existe um principal culpado e, de novo, Zanqueto está repetindo isso porque as pessoas trocam as coisas que a gente fala e esquecem de discutir o cenário macro. Ficam tendo discussões rasas e superficiais, esquecendo que existe um cenário maior. Então, nesse ponto, para você, o que que tem que ver? Tem uma responsabilidade compartilhada. Existe uma responsabilidade principal e uma responsabilidade compartilhada e é esse o ponto que eu debati ontem no vídeo, é esse o ponto que a gente tem que debater hoje. Agora, existe a coisa da culpa principal. As negociações foram mal feitas, o São Paulo, ele tem um problema grave financeiro por decorrência das ações e da má gestão que foi feita financeiramente e administrativamente nos últimos anos, e isso decorre do estrangulamento do afogamento que você precisa vender com valor mais baixo. Se justifica isso? Isso tem justificativa? Dá para ter desculpa disso? Não, não tem, é injustificável, é revoltante e quem critica tem toda a razão de criticar. Agora, a gente precisa entender tudo que envolve as situações. Não dá para falar, Zanqueto, só você está falando. Não, vai lá e, como eu falei, lê o Globo Esporte, lê o UOL, lê os outros veículos e você vai ver a mesma posição. Então não é uma coisa que eu estou falando. Ontem, por exemplo, a repercussão foi tão ruim, as coisas foram tão negativas, que imediatamente eles decidiram colocar outros garotos para jogar e para os garotos serem relacionados. As decisões estão sendo tomadas de uma forma. A coisa tomou uma repercussão tão negativa e tão complicada e tão tensa, tão complexa, que, por exemplo, o Ferreira e o Matheus Alves foram relacionados para ir para o jogo, vão ficar no banco. O Rian Francisco nem treinou e tem chance de ir hoje para o jogo. E ele estava no outro evento ontem, nem participou da atividade de treinamento. E o Mike, que nem estava relacionado e com essa questão da saída do Moreira, que iria para o jogo, jogaria na lateral esquerda nessa partida contra a Portuguesa, vai acabar saindo agora. E o São Paulo provavelmente deve levar o Mike para poder cobrir, ou, de repente até mais garotos, para poder cobrir esse gap, porque o São Paulo quer poupar os seus principais atletas. Então, como o Wendel não chegou, os jogadores estão vindo, o Cedric ainda está pegando, ele está condicionado fisicamente, mas precisa pegar ritmo e treinar com o grupo. Falar nisso, o Cedric assinou o contrato com o São Paulo. O Cedric deve entrar hoje no bid da CBF, hoje ou amanhã no bid da CBF por conta de visto, tem umas coisas assim. Mas o contrato já está assinado e o jogador vai ser jogador do São Paulo. Agora o que resta? Eu vi gente falar assim: tomara que dê tudo errado para mostrar que eles erraram, o São Paulo não tem lateral. Gente,
Pelo amor de Deus, o cara chegou, o cara não tem culpa. Agora que ele vai jogar, o importante é que ele jogue futebol com o São Paulo, igual como foi com o Sabino. O Sabino também veio recheado de crítica, deu certo e hoje todo mundo sabe que o Sabino é importante no grupo do São Paulo. Então, eu acho que é isso. A ponto aqui é o ponto do debate, mas um debate consistente, sólido, sem ofensa, sem xingamento, sem crítica, em altíssimo nível para a gente trocar as informações que eu apurei de dentro, a troca de informações, a minha opinião e a opinião de vocês da melhor forma possível. Esse é o aspecto principal. Hoje o São Paulo pega a Portuguesa, vai com o time reserva, espero que o São Paulo consiga ter um bom desempenho, espero que a gente consiga ter um bom resultado, que a gente consiga continuar ganhando, porque é muito importante ter uma campanha sólida no Paulista e para que o clima não piore ainda mais do que ele vem piorado com relação a esses últimos dias, porque a gente está numa alta astral muito baixo, muito ruim do lado de fora. No ambiente interno com os jogadores, completamente o contrário. Me perguntaram como o grupo sentiu a saída do William Gomes, eles viram com naturalidade, até porque a saída do William Gomes permitiu e propiciou que o São Paulo pudesse estar com a conta em dia e pagar todos os jogadores, ter toda a remuneração em dia. Todos eles sabem que o William estava numa conta lá atrás com o Zubeldia e nas opções do grupo, e eles entendem com naturalidade o jogador e ele está acostumado com isso. A mesma coisa com o Moreira. Agora recebeu o Cedric, os outros jogadores. O Cedric hoje participa oficialmente do treino, provavelmente vai aparecer já nos vídeos e nas gravações do clube, nas fotografias, e deve estar disponível aí para as próximas partidas, se não contra o Santos, provavelmente na outra. O que mais? Só para a gente poder fechar aqui, que eu queria fechar com o tempo. É, Gente, eu acho que é isso. Eu acho que para o vídeo de hoje já foi bom a gente trocar essa ideia, para a gente poder falar. Acho que eu fiz um resumo bem interessante do que a gente tem, porque são os assuntos polêmicos que a gente vem tendo nos últimos dias. Ah, a última, eu não podia deixar de falar. Eu comentei no blog ontem que o Klopp estava no São Paulo, conheceu lá, visitou e fez efusivos elogios à Cotia. Cotia essa que também foi alvo de aplausos ontem na reunião do conselho, que eu acabei esquecendo de falar. E sobre o Klopp, ele fez grandes elogios, mostrou grandes coisas, e é o que eu falo para vocês: Cotia é o futuro. Agora, o São Paulo precisa administrar melhor, porque não adianta revelar, não adianta trabalhar jogadores, não adianta fazer um grande trabalho e o São Paulo conseguir vender os jogadores a preços muito baixos e acabar não fazendo boas negociações. Isso é que acaba tirando todo o emocional da torcida, acaba quebrando um clima que estava maravilhoso e acaba deixando o torcedor inseguro, insatisfeito e triste com relação a tudo isso.